Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Vocês estão no canal Curtindo a Natureza, Suculentas e Orquídeas. O vídeo de hoje é para aquelas pessoas que são apaixonadas por orquídeas, assim como eu, mas não sabem como cuidar, como iniciar. Eu vejo muitas pessoas falando sobre principalmente as phalaenopsis, né? Que amam as phalaenopsis, mas acham difícil de cuidar delas. Então hoje eu vou dar dicas, tá, gente? São dicas, então não é uma coisa que ninguém é obrigado a fazer. São dicas que eu vou dar aqui para você que quer iniciar no cultivo das phalaenopsis, mas tem medo de perder elas. Tenho muitos relatos nos meus vídeos falando que gosta, que ama, mas que sempre perde quando compra. Então hoje eu vou dar algumas dicas para vocês não perderem mais as phalaenopsis de vocês. E a primeira dica que eu quero dar é essa, olha. Essa planta aqui, ela é uma planta que eu comprei no supermercado. Quando a gente compra no supermercado, às vezes ela vem com aquele celofane ou às vezes não, né? No caso aqui onde eu compro, é muito difícil vir com aquele plástico. Geralmente elas vêm assim, como tá essa aqui, que vocês estão vendo aqui, linda. As raízes estão aqui, olha, lindona. Tá vendo? E não vem com papel celofane. Vocês estão vendo pretinho aqui, gente? Olha. Então, quando forem comprar, observem bem se não tem nada pretinho no caule. Mas aqui, no caso, era uma folhinha que estava apodrecendo ali. Já tirei. E a planta está super bem. Não tem nenhum problema com a planta, não, tá? Então, eu já olhei. Então, eu olhei lá no supermercado mesmo. Mas aí, a pessoa vai lá, compra uma planta dessa, linda, maravilhosa. Às vezes ela tá com bastante floração, às vezes tem até botão ainda por se abrir. No caso dessa aqui ainda tem, olha, botões por se abrir, tá vendo? Então, a pessoa quer curtir essa floração. Mas aí ela chega em casa, qual que é a primeira coisa que ela faz? Ela quer replantar essa planta assim que chega em casa. Olha a quantidade de raízes que tem nessa planta, gente. Presta atenção nessa dica, que vai ajudar muito a você que quer iniciar no cultivo das phalaenopsis e não tem conseguido. Então, essa planta, ela estava cultivada aqui, tá vendo? Nesse cultivo aqui. Aqui é casca de pinos, chips de coco. Dá pra ver que ela tem muitas raízes, olha. Tá vendo? Bastante raízes. Já faz um tempo que eu comprei essa phalaenopsis. Quem me acompanha aí viu já, eu mostrei ela quando eu comprei. E ela ainda está aqui, nesse mesmo pote, eu não fiz o replante dela. Então, por que eu não fiz o replante dela? Porque eu quero aproveitar um pouco essas florações, tá vendo? Ainda tem até botões abrindo aqui, então eu não quero perder essa floração. Gente, não é uma regra, mas uma coisa que eu vou falar pra vocês, principalmente exatamente para quem está iniciando, né? Que esse vídeo é para quem está iniciando, porque quem já sabe cultivar, já sabe, né, gente? Já pegou o jeito, já sabe o que fazer com elas. Mas quem não sabe ainda e quer aprender, então a dica é, se você chegou com sua planta em casa, ela tá com flor, você não quer cortar a haste floral, não faça o replante. Não faça o replante. O que eu faço? Olha, eu furo o vaso, tá vendo? Todo. Pode ser com ferrinho de solda, pode ser com ferrinho quente, com a ponta de uma faca quente, você consegue fazer esses furos. Deixa a planta nesse mesmo pote que ela veio, com o mesmo substrato. O que você precisa fazer? Ter cuidado nas regas. Como esses potes geralmente são assim, olha, transparente, dá pra você ver aqui, olha. Tá vendo? A raiz dessa planta. Quando eu penso que tá seco, eu ainda deixo ela secar mais. Por que eu deixo? Porque aqui dentro, provavelmente tem aquela buchinha. Tem sim, dá pra ver aqui na pontinha, ó. Tá vendo? Aquela buchinha de esfagno, aquela buchinha de espuma, né? Não é esfagno. Que vem aqui pra manter a umidade dessa planta. Então, ela demora muito, muito pra secar. E aí, se você começar a molhar essa planta sem parar, ela vai apodrecer. Então, o que faz com que as pessoas percam muito as suas plantas? É o excesso de rega, tá, gente? Não é porque a planta é frágil, não é nada disso. As plantas são muito resistentes. Elas não são plantas frágeis, como as pessoas falam. Elas só não aguentam muita água, tá? Elas resistem bastante. Essa aqui é uma outra, olha,
que eu também comprei já faz um tempo. Essa aqui tá bamba no vaso, eu deixei assim porque eu quero mostrar pra vocês. Isso aqui, a lá, buchinha, olha. Então essa planta, se ela continuar aqui nesse vaso bamba assim como ela tá, ela vai secar as raízes. Planta bamba no vaso, seca as raízes. Então o que eu preciso fazer? Ah, eu preciso replantar porque minha planta tá bamba. Não, gente, ela ainda tá com flor, olha. Essa é aquela Big Lip, né? Essa aqui tá até passando a floração. Eu já posso fazer o replante dela se eu quiser. Mas eu quero dar a dica de, se você chegou, a planta tá assim bamba, prenda ela. Use os palitos, como a gente mostra sempre nos vídeos, né? Não só eu, mas muitos outros canais mostram aí prendendo com palito. Então pegue o palito. Eu devia ter trazido para fazer aqui para mostrar para vocês. Pegue o palito e prenda essa planta. Não precisa fazer o replante dela. Mantenha essa planta sempre seca. Não quer dizer, gente, que vocês nunca vão regar. Vão regar sim. Procure regar pelos cantos do potinho, tá vendo? Para não pegar essa esponjinha ali, olha. Então não molhe aqui em cima dela. Molhe sempre nas laterais. E a umidade do substrato vai se espalhando. Então não vai apodrecer a planta. O que geralmente acontece quando a gente muda uma planta com uma haste floral? Quando você faz o replante dela. Principalmente se você acabou de adquirir essa planta, chegou com ela do supermercado, chegou com ela da floricultura, ou comprou no orquidário, seja lá onde for, você tenha comprado. Chegou em casa, faz o replante e não corta a haste. Gente, a planta já toma um choque quando sai do ambiente que ela tava, tá? Então, para vir para casa da gente, ela tomou outro choque. Aí você pega essa planta, tira do substrato com a floração que ela tá e coloca em outro vaso, com outro substrato que ela não estava acostumada. O que acontece? Muitas das vezes acontece de murchar as folhas. Vocês estão vendo que essas plantas aqui tá, ó, durinha, não tem nada murcho aqui, já faz bastante tempo que essa planta tá aqui. Então, não precisa correr para replantar a sua planta. Esse é o maior erro, tá, gente? Quando eu comecei, eu achava que eu tinha que replantar logo. Ah, porque eu preciso colocar no meu substrato. A gente vê todo mundo falando. Chegou em casa, troca a planta de vaso. Gente, mas dê um tempo. Espere a planta se adaptar para vocês fazerem a troca do vaso. É necessário fazer isso. Ah, mas eu vejo muita gente nos canais replantando com floração e elas continuam com floração. Sim, gente, algumas vezes a pessoa já sabe cuidar, a pessoa já tem a manha de fazer isso, como fazer o replante sem agredir muito ela, né? Como continuar mantendo a umidade que ela tinha antes. Então a planta ela vai resistir sim. Não é uma regra, nunca posso replantar com flor, não é isso. É para iniciantes que estão começando. Fica muito mais fácil seu cultivo se você fizer isso. Ah, mas a minha planta está com a floração acabando e eu preciso fazer o replante dela porque eu queria passar ela para um vaso bonito, então corte a haste. Então perca a haste, mas não perca o vegetal. O vegetal dará mais floração, tá, gente? Então eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui de uma planta que eu fiz o replante com floração e haste floral. E eu vou mostrar para vocês o que pode acontecer, olha. Essa planta aqui é uma Doryctenopsis. A gente sabe que elas são mais resistentes. Mesmo assim, gente, eu fiz o replante dessa planta com floração. Quando ela chegou, ela tava com haste abrindo dentro da caixa. Todo mundo viu aí. Quem não viu pode voltar aí e ver o vídeo, tá, gente? Aí eu fiz o replante dessa planta. Mas olha aqui, olha. Olha aqui essa folha. Ela está murchando, tá vendo? Olha. Essa folha aqui, ela não tá tão durinha. Dá pra ver que essas de cima tá mais durinha. Mas olha, essas duas de baixo aqui não tá tão durinha. Mesmo assim, ela já tá emitindo raízes novas, olha. Faz pouco tempo que a gente replantou essas plantas. A gente replantou junto, olha ali, olha. Já tem raízes novas. Eu vou cortar essa haste agora? Não, gente, eu vou observar mais um pouco. Porque essa folha que tá murchando aqui é de baixo. Mas se eu perceber que tá murchando mais, eu vou cortar sim a floração. Vou ter dó? Vou. Tá com duas hastes todas bifurcadas, lindas e maravilhosas. Olha essas bifurcações. Botões se formando. Mas eu prefiro perder essa floração, que nem é do meu cultivo, do que perder essa planta, né? Porque ela poderá dar mais floração no próximo ano. Porque se eu deixar, eu vou acabar perdendo a planta. Às vezes ela murcha tanto que a gente não consegue recuperar, tá, gente? Vou mostrar pra vocês um outro exemplo de uma planta que eu já comprei já faz um tempo. E ela tá aqui. Essa eu nem cheguei a furar o pote, olha. Essa aqui. Essa que eu comprei já sem floração. Tá vendo? A floração tinha passado, eu comprei
num lugar que as pessoas chamam de xepa, mas pra mim xepa é quando a planta tá feia, estragada, mas essa aqui não. Essa aqui eu comprei assim. Então, olha como que eu deixo secar as raízes. Não sei se foca pra vocês verem. Deixo bem seca. Essa aqui também dá pra ver aqui a buchinha a buchinha que vem ali no centro, né? Que muitas pessoas falam que ela mata a planta se a gente deixar. Quando você for fazer o replante, você pode tirar essa buchinha, tá? Então, quando você for fazer o replante, você tire sim. Eu aconselho sempre a tirar essa buchinha aqui e colocar no substrato da sua preferência. Eu aqui no meu caso, eu uso pedra, isopor, caco de telha. Eu gosto de um substrato inerte. Eu não consigo cultivar planta nesse substrato. Mas não é por isso que eu vou correndo para trocar, tá, gente? Eu não tenho essa experiência ainda. Eu confesso para vocês que eu não tenho tanta experiência assim ainda. Todas as vezes que eu fiz o replante de uma planta com flor, ela murchou. Então, significa que eu não sei fazer isso ainda. Porque eu vejo muita gente que faz e consegue, mas eu não consegui ainda. Então, eu não faço aquele processo de tirar só um pouco do substrato e aí replantar a planta. Para mim, isso não é replante, né? Então, eu não faço isso. Se eu vou replantar, eu vou colocar no substrato que eu gosto. Não vou fazer um meio replante. Não faz sentido eu tirar essa planta daqui, tirar um pouco do substrato dela, colocar um pouco do meu e deixar. Não vai, pra mim não faz sentido. Pra mim, tá, gente? Igual eu falei. São dicas pra quem tá iniciando. Então, essa planta também tá aqui. Eu não replantei ela ainda. Eu vou fazer o replante dela. Olha só, tá linda de raízes. Não perdeu nenhuma raiz. Já faz um bom tempo que ela tá aqui, tá, gente? Não perdeu nenhuma raízes. Se eu quiser cultivar essa planta nesse substrato, continuar cultivando, pode cultivar. Mas eu não, assim, não consigo me adaptar muito com isso, porque eu tenho sempre medo das regas e aí acaba, ou eu deixo ela ficar sem água, ou eu deixo ela molhada demais. Então eu acabo perdendo de uma forma ou de outra. Então por isso eu troco. Meu substrato é sempre assim, um substrato inerte, caco de telha, isopor, um pouquinho de espárgamo para cobrir as raízes que estavam dentro do pote. Raiz aérea, para quem está iniciando, se tiver aérea, deixem aérea, não prendam essas raízes dentro do novo vaso delas, porque elas vão secar, tá? Raiz que tá dentro do vaso, cubram com algum substrato ou esfagno. Gente, não deixe essas raízes que tá dentro do vaso sem cobrir, porque elas vão secar também. Então, são assim, diquinhas para quem quer iniciar no cultivo delas, né? São plantas, não são plantas, não vou dizer que são fáceis de cultivar, não. Não são as mais fáceis, não, tá? Uma pessoa me perguntou qual que era a planta mais fácil, eu já falei num vídeo. Eu falo que são os dendróbios nobres, mas Phalaenopsis não é uma planta fácil de cultivar, mas também não é aquela coisa que a gente não consiga, tá? Então, se vocês seguirem as dicas, não só do meu canal, mas de vários canais que tem aí, são dicas muito boas. Eu aprendi seguindo as dicas de colegas aí do YouTube, então consegui cultivar as minhas. Então, se eu conseguir, eu tenho certeza que vocês conseguem, porque eu matei muita planta no início, gente. Exatamente por fazer a troca de vaso. Toda vez que eu trocava de vaso com haste, ela murchava. Começava assim, olha. Começa assim, tá? Começava assim, ia subindo até que acabava amarelando tudo e ficava só as raízes e por fim nem ficava nada. Então, hoje eu não faço replante com floração. Eu não consigo fazer, tá, gente? Essas aqui, quando eu fiz o replante delas, elas tinham chegado, era para elas estarem só com haste, mas abriu algumas flores dentro da caixa e eu arrisquei fazer esse replante. Essa foi só essa, tá? Que murchou essa folhinha. Mas eu tô de olho nelas. Qualquer coisa eu vou cortar todas as hastes, tá, gente? Sem dó. E essas aqui eu vou fazer o replante delas e eu vou cortar as hastes também. Vou cortar as hastes, por quê? Pra que elas desenvolvam raiz. Porque quando você planta uma Phalaenopsis com haste, gente, elas se concentram na haste, tá? Então ela não vai enraizar. Enquanto tiver haste, é muito difícil de ter enraizamento. Então, é mais fácil ela enraizar. Não quer dizer que não tenha, porque vocês viram aqui que essa aqui tá com haste, com flor e tá, olha, o enraizamento tá vindo. Mas quando vocês cortam, ela vem mais rápido, tá bom? Então, essas foram as diquinhas que eu queria deixar hoje. Espero que vocês tenham entendido. Essas dicas são para quem está iniciando. São dicas, não são regras, tá, gente?
Como eu falei, eu estou também aprendendo, a gente está sempre aprendendo alguma coisa. Então, se vocês gostaram, deixem seu joinha, compartilhe esse vídeo com quem gosta de plantas, se inscreva no canal, aqueles que não são inscritos, tá bom? Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.